É uma maneira de tentar entender as coisas, entender como é que a palavra nasceu. Quando essa palavra nasceu, ela significava o quê? No latim significa a mesma coisa que a gente tem hoje. Mas se for lá atrás, no proto-indo-europeu, você vai encontrar, e quando ela vai para o sânscrito, sobretudo, né, a vadit, que significa golpear, ferir, tá? De onde surgiu o teu grego, que foi para o ódio latino. Ou seja, está diretamente ligado à violência. O ódio em si é a raiz da violência. Essa violência pode chegar a se concretizar no físico ou não, mas no campo mental e emocional ela já aconteceu. Então, às vezes, a violência física é só uma questão de uma circunstância favorável, de uma circunstância que dê oportunidade. Nenhum de nós sabe dizer ou tem garantia se aquelas explosões de ódio nossas encontrassem uma oportunidade muito boa, até que ponto a gente não seria capaz de concretizar isso. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora. Às vezes temos um bom karma, que as circunstâncias não nos permitiram ir muito distante. Outras pessoas têm um mau karma, como diriam os indianos, né? Que têm circunstâncias que lhes permitem concretizar o seu ódio. E aí a gente diz, os infratores da sociedade. Se eu não venci o ódio em mim, eu tenho potencialmente a violência pronta a explodir em qualquer esquina. Jean-Paul Sartre costumava dizer, o inferno são os outros. Né? E é uma beleza esse negócio. Eu costumo dizer que são as duas maiores invenções do mundo. É a roda e botar a culpa de tudo no outro. É uma beleza, mas só tem um pequeno problema. Se é o outro que é culpado, ele é que tem que mudar, ele é que tem que evoluir, eu fico parado. E uma pessoa que não é responsável por nada que acontece na sua vida, é sempre responsabilidade do outro, eu posso dizer que ele é um irresponsável. Não é isso? Tá? Então, essa questão do outro vai criar a necessidade do segundo item ali, que é o bode expiatório. Sempre tem aquela pessoa preparadinha para você odiar. No trabalho é o chefe. No casamento é quem? A sogra, é claro. Isso. Na família é a mãe, já dizia Freud. Tudo culpa da mãe. Enfim, sempre tem aí aquele personagem que você despeja a culpa em cima dele. E ai que não tivesse, que coisa desagradável seria. Eu estou aqui resistindo heroicamente para não contar para vocês a história dos dois pescadores. Posso contar? Posso. Não posso. Então vou. Vocês deixaram. Diz que havia dois amigos de uma unidade da federação, que eu não vou dizer onde é, porque para não ofender ninguém, que gostavam muito de pescar. Aí foram lá para a beira do rio, iam para a beira do rio, pescavam. Até que eles ficavam sozinhos ali muito tempo esperando o peixe aparecer, começaram a beber. E bebiam, sua cachaçinha, levavam uns pães de queijo. Não sei de onde eles eram, não sei. Aí começaram a beber, pelas tantas viraram alcoólatras. Aquilo prejudicou a vida deles, foi uma confusão. Aí eles falaram, olha, nós somos amigos, vamos nos ajudar, vamos fazer um pacto, e não vamos beber mais. Você não me deixa beber, eu não te deixo beber, a gente para com isso. Tá certo? Tá certo. Pararam de beber. Pararam completamente de beber. Foi uma beleza, todo mundo comemorou. Aí lá pelas tantas, um amigo virou para o outro e falou, uai, agora que a gente não bebe mais, a gente podia voltar a pescar, né? A gente gosta tanto, qual o problema? Vamos lá pescar. Tá bom, vamos. Dia seguinte, ele chega na porta do outro, com a sua caminhonete, abre lá a porta para o outro colocar suas coisas. O outro olha e diz, que isso, fulano? O que foi? Você está levando uma caixa de cachaça. Como assim? Você está me decepcionando. A gente fez um acordo, parou de beber, está lá um monte de garrafa de cachaça. Você francamente confia em você. Aí o outro diz, espera aí, você está me ofendendo. A gente vai para o meio do mato, fulano. Vai que uma cobra pica a gente. Cachaça é álcool. Você está me ofendendo. Ah, tá bom, me desculpe, interpretei mal. E aquele outro saco lá no fundo é o quê? Ué, é cobra, vai que não tem. Então, sabe o que acontece com a gente? Não ofendi ninguém, não falei de onde era. Enfim, sabe o que acontece com a gente? Andamos com um saco de cobras nas costas. Porque quando cometemos algum erro, é a culpa de quem? Do saco de cobras. Claro.
Então tem que ter, se faltar um negócio desse, seria terrível. Nós temos um esporte que é mais praticado do que futebol no Brasil, que é vitimização. Todo dia a gente se sente vítima de alguém que fez isso, que fez aquilo, que me ignorou. Chegar ao ponto que se você passar um dia inteiro sem ninguém ter feito nada com você, dá síndrome de abstinência. Tem que procurar no passado. Por quê? Porque é um vício, realmente. Né? Então, essa é a história do outro. Então, o outro eu despejo meu ódio, né? Meu ódio, minha revolta, é o inimigo, é o capeta, seja lá o que for. Essa história de que existe o bode expiatório, existe o outro que sempre está me prejudicando, é um dos elementos que são fonte do ódio. E depois o ódio por nós mesmos, que é a frustração, não faço nada do que eu queria, não estou crescendo, olha para trás, eu não deixei nenhuma obra realizada, ao invés de começar a arregaçar as mangas e lutar para reverter o jogo, é mais fácil ter essa tendência autodestruidora, autodepreciadora, que vai gerar um dos piores ódios. Que você não se suportar mais. Nem muda, nem se suporta. Aí é uma situação de uma contradição bastante difícil, que não é incomum vivermos. Esse tipo de contradição. Tá? Já falei para vocês sobre o bode expiatório. Uma outra coisa que é muito forte também, muito interessante. Eu costumo dizer nas minhas palestras que existe uma das perguntas mais simples do mundo, que é também a mais inquietante do mundo, que é: quem é você? Pense numa pergunta complicada, gente. Quem é você? Você vai dizer, eu sou advogado. Eu vou falar, isso é o que você é ou é o que você faz? Se você parar de fazer isso e for fazer outra coisa, deixou de ser você? Não. Então, isso não é o que você é, isso é o que você faz. Aí você vai ficar enrolado, né? Quem sou eu? Sou aquele que mora em tal lugar, tem tal número de telefone, CPF, carteira de identidade, e-mail. Eu vou olhar para esse monte de coisa e vou dizer, você é isso? E se você perde tudo isso, deixa de ser você? Não. E aí, para onde que você corre? E esse vazio de identidade que as pessoas têm, que teria que ser definido em outros termos, como é que as pessoas fazem? Elas pegam uma opinião e transformam isso numa identidade. Então, eu sou flamenguista. Quem sou eu? Flamenguista. Ou eu sou de tal partido político. Quem é você? Eu sou de tal partido político. Eu sou de tal posição ideológica. E você se identifica com uma opinião. Então, atacar essa opinião é um ataque pessoal a você. Você não questiona se aquela opinião é bem fundamentada, se é suficiente para sustentar a sua identidade. Não questiona nada, porque vai que questione. Vão tirar a única identidade que você tem, aí fica complicado. Tá? Então, define a sua identidade em cima de uma opinião, que é uma coisa bastante duvidosa, porque qualquer uma dessas posições é dual. Tá? Eu não vou aqui falar do Flamengo, porque eu vou fazer vários inimigos, mas a verdade é que o Flamengo perde de vez em quando. Nada nesse mundo é perfeito. Isso tem falhas, tem sombras, mas você se define em cima de uma opinião. Isso é uma fonte de ódio tão moderna, tão atual. Isso dissolve famílias, isso acaba com amizades. Por quê? Eu sou essa opinião. E se você é contra essa opinião, você é contra mim. Eu baseei a minha identidade na coisa mais superficial e instável que eu poderia basear. E ainda me acho fiel, porque eu sempre sustento essa opinião. E aí temos esse monte de problemas sociais por conta de ódio. O que as religiões muitas vezes vêm e dizem? Não tenha ódio, isso não é bom, não faça. Vem uma repressão, porque se você tiver o ódio, você vai ser castigado, isso não sei o que, blá, blá, blá. Isso é uma repressão, não é uma transmutação. Não é um processo onde você entenda o que é o ódio e o supere. Reprimir é a pior coisa que tem. Porque mais cedo ou mais tarde esse negócio explode e explode de uma maneira descontrolada. Ou seja, repressão moral em cima de uma má tendência, você está deixando aquilo tomar volume nas sombras. Vai haver uma hora que você não segura isso. Isso não muda absolutamente nada. O processo inteligente é um processo de você entender o que é isso, pegar esse negócio, elaborar e levar para outra coisa. Porque se tudo é dual, tem uma forma de levar isso para outra coisa. Claro que tem. Para quem conhece a palestra de Caibalion, tem uma passagem do Caibalion que se fala exatamente sobre isso, que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau.
Então você pode pegar uma coisa e transmutar em outra. Por exemplo, uma pessoa preguiçosa pode se tornar uma pessoa ativa, né? Uma pessoa teimosa pode se tornar uma pessoa determinada, uma pessoa passional pode se tornar uma pessoa entusiasmada, e uma pessoa com ódio pode se tornar uma pessoa com amor. Você aprende aí, levando esse sentimento, através de uma decisão de consciência e de vontade, aprende a levando esse sentimento até outra polaridade. Aí você tem uma transmutação, não é transformação, não. Transformação só muda a forma externa. É uma transmutação de realmente aquilo deixa de existir dentro de você naquela forma. Aquela energia se apresenta agora em outra forma, muito mais benéfica, né? Isso é uma passagem inteligente, é um processo de mudança real. Se não, repressão não é brincadeira, é uma coisa bastante... Quem conhece situações desse tipo sabe que uma pessoa reprimida em situações de pressão, quando estoura, é feita uma barragem quando estoura. Sai destruindo tudo quilômetros abaixo. Não funciona.